Boa tarde, boa tarde. Hoje, 12 de dezembro de 2022, sou Geraldo, estou na Escola de Ipatinga. Hoje é a nossa terceira aula de desenvolvimento de sistemas de controle. Estou com as turmas de Betim, turma 1 e turma 2. Espero que esteja tudo bem com vocês. Boa tarde, Sofia, Júlio, Samuel. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tá? É, Vocês podem se manifestar através do chat ou ativar o microfone, pode ser dúvida, opinião, sugestão, que vocês quiserem conversar, fiquem à vontade, não precisa esperar o final da aula não, tá? Aqueles que porventura não puderam assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e a gravação dela vai estar disponível para vocês ainda hoje. Boa tarde, Vitor, boa tarde, Pedro, sejam bem-vindos. Ok, ok? Então, vamos que vamos. Nós já tivemos duas aulas, nas aulas anteriores a gente falou sobre as características do projeto, apresentei para vocês o projeto que vocês vão ter que desenvolver, que é o projeto fechamento de garrafa, a gente falou sobre as características do projeto. Esse final de semana encerrou o prazo das atividades 1 e 2 e abriu as atividades 4 e 5, que vão até o dia 23. Ah, semana passada eu comecei uma aula explicando o uso do CAD/CIMO para vocês desenvolverem o projeto. É uma aula longa, hoje a gente vai estar com a continuação dela e falar mais um pouquinho sobre o sistema pneumático. Essa é a nossa proposta para hoje. Tranquilo? Então vamos que vamos. Então, dia 11 aqui encerrou o prazo das atividades 1 e 2 e até o dia 23, que é a semana que vem, é as atividades 4 e 5. Atividade 4 é de múltipla escolha e atividade 5 é uma apresentação de PowerPoint, que na primeira aula eu expliquei como fazê-la, já tem um modelo para vocês disponível lá no AVA, então só colocar os dados do projeto lá. A atividade 4 são exercícios relacionados ao desenvolvimento de sistemas de controle individual e à distância, individual e à distância. São exercícios sobre sistema pneumático, sistemas elétricos, sistemas de instrumentação e sistemas hidráulicos, funcionamento deles, tá? E a atividade 5 é fazer o arquivo de apresentação do projeto, conforme o modelo disponível no ambiente virtual, que é o anexo 5, modelo de apresentação do PowerPoint. A gente já pôs o modelo, é lógico que não é um modelo tão fixo, vocês podem acrescentar mais telas já às existentes, mas lá já tem um roteirozinho em cada uma das telas lá proposto para vocês. Acrescentar a tela é Ctrl M, tá? Na aula de hoje, né, a gente vai falar sobre o projeto elétrico, elaboração de diagramas de programação usando o CAD/CIMA e falar um pouquinho sobre o sistema pneumático, tá? Sobre projetos pneumáticos. Ok? Ah, o livro Desenvolvimento de Sistemas de Controle está disponível para vocês no AVA lá, tá? Dos detalhes foram retirados de lá, principalmente essa parte do projeto pneumático que vai estar no final hoje. Voltando um pouquinho, né, na aula da semana passada, né, que é o esquemático de um projeto, né, para a elaboração do projeto esquemático, vamos usar diversos softwares, podemos usar diversos softwares, como foi citado anteriormente. Vamos fazer um exemplo, citando o software CAD/CIM, que é um software gratuito que pode ser usado para diagrama elétrico, diagrama pneumático e também para programação de CLP. Ou seja, dá para desenvolver todo o projeto usando somente o CAD/CIM. Então, essa é a minha ideia dessa aula, que foi gravada em vários vídeos aí para vocês. Tá? Esse arquivo aqui, o software, está disponível para vocês no portal lá, esse software CAD/CIM 3 em português. Tá? O arquivo do projeto final que eu estou mostrando na aula já está aqui disponível para vocês aqui. Vou ficar atento. Então, tem o vídeo de apresentação que mostra como pegar o arquivo aqui, como descompactar,
tudo aqui, eu mostrei para vocês na aula passada, então já fica aqui, né? Até o vídeo 4 eu já passei lá, então eu só vou dar uma pincelada aqui. A proposta é fazer esse diagrama aqui, a parte elétrica, a parte pneumática, as conexões de entrada, as conexões de saída, o diagrama do CLP e a programação. Nós já fizemos o diagrama elétrico, o sistema pneumático e as conexões de entrada. Então já chegamos até aqui. Hoje nós vamos partir daqui, depois do desenho o diagrama com o CLP, fazer esse diagrama, fazer a programação, essa primeira programação que faz o funcionamento do motor e a segunda programação do sistema pneumático. Essa é a ideia. Então, aqui, né, a Sofia está perguntando como vocês vão apresentar o projeto, tá? Essa apresentação do projeto que vocês vão fazer pessoalmente vai ser na aula presencial. Então, vocês vão ter as aulas presenciais. Aí, cada escola ela está com uma agenda de aula presencial. Tem algumas escolas que estão bem coladinha com a aula, com essa aula ao vivo, e tem algumas escolas que estão com um delay bem grande. Então, eu não sei te falar como é que está na sua escola, tá? Em relação a isso, é só pegar a agenda de vocês. Vocês já estão fazendo aula presencial de desenvolvimento de projeto? Mas é esse projeto que vocês têm que desenvolver aí, ó. Conversa com o instrutor de vocês, que a aula prática é o desenvolvimento desse projeto, principalmente no mão na massa dele, ok? As propostas das aulas presenciais é capacitar vocês para chegar nesse projeto. A ideia é vocês fazerem esse projeto, começar ele, formar as equipes e tudo, usando a rede virtual aí, e chegar lá no encontro presencial e fazer os ajustes até a montagem, e o instrutor está auxiliando vocês nesse projeto. Aí eu já trabalhei presencialmente essa unidade, é assim que a gente trabalha. Ok? Vamos ver o que, que o Vitor está escrevendo aí. Aqui eu mostrando para vocês como fazer o desenvolvimento do circuito elétrico, tá? E sistema de partida. Esse vídeo eu mostrei para vocês com o circuito pneumático que já vem praticamente pronto, é só configurar. O vídeo de como configurar está aqui, foi onde eu cheguei com vocês. As conexões de entrada para facilitar o sistema de desenho, né, sem ficar cruzando cabos, a gente usou esses rótulos aqui, esses marcadores aqui. Mostrei no vídeo aqui, mostra como usar os marcadores, como fazer a configuração, tá? Como dica, eu passei, tá no vídeo lá, não rotacionar eles, eu tive problema em ficar rotacionando ele lá e não funcionar, então do jeito que chegar aqui, eu já ajeito meu desenho para ele ficar nessa posição, sem rotacionar. Então aí eu não tive problema mais. Tá? Apanhei bastante para chegar nessa condição aí. Tá? Tem circuitos que ele monta rotacionando, ele funciona. Tem circuitos que rotacionando ele não funciona. Não quer dizer que se rotacionar não vai funcionar. Se não funcionar é porque rotacionou. Aí é um outro detalhe que eu consegui perceber nesse software. E agora a gente vai estar aqui, ó. Ué, eu vou ter que ver isso depois aí, ô Vitor. Tá? Vou ver com os meninos depois e eu passo mensagem para vocês. Vou até anotar isso aqui, então. Ok? Mas se vocês estiverem desenvolvendo um projeto, tá? A apresentação de vocês vai ter que estar dentro do projeto. Tá? Não necessariamente vai ser
o fechamento de garrafa. Então, a apresentação que a Sofia perguntou vai ser sobre o projeto que vocês estão fazendo. Isso aí não é problema. A proposta do sistema EAD é a proposta do fechamento de garrafa. Se a escola de vocês aí, Betim, optou por fazer outro projeto, isso não é problema. A escola tem essa autonomia. Tá? Só que ela vai fazer a apresentação em cima do projeto que está sendo feito. Ok, agora? Tranquilo? Aí vocês vão postar a apresentação aí, eu vou avaliar os itens que tem nela, não em relação ao fechamento da garrafa, mas em relação ao projeto de vocês. Lá tem a justificativa. Tá tranquilo? Não vai agarrar por causa disso, não, tá bom? Beleza, então. Podemos tocar, mas se mais alguém tiver alguma dúvida aí, pode escrever aí. Está sempre à disposição. Aqui na documentação do projeto, nas conexões de saída, tá? Aqui no meu exemplo aqui, tá? Esse não é o projeto de vocês, eu estou mostrando aqui, recapitulando, como usar o CAD/CIM para o desenvolvimento do projeto. Então aqui eu tenho a bobina de um contator, dois sinalizadores luminosos, H1 e H2, e quatro eletroválvulas, que é do sistema pneumático. Aí aquela mesma característica que a gente usou no vídeo anterior, que é para não ter cruzamento de cabos, usar o marcador aqui, que depois vai ter o mesmo sistema lá no CLP. Então, o vídeo está aqui, eu vou rodar o vídeo direto aqui para não ter que ficar vendo propaganda do YouTube, mas ele funciona no YouTube, eu já testei. Tá? Aula CAD/CIM, vídeo 5, conexões de saída. Como nós ok, está saindo áudio para vocês aí? Sistema de conexão das entradas para usar os tags aqui para facilitar o diagrama, nós vamos fazer com as saídas. Eu vou dar um zoom. Valeu, Pedro, obrigado. Eu vou fazer exatamente aqui embaixo. Editor. Eu vou pegar os elementos de saída que a gente vai conectar. Vamos pegar primeiro a bobina do contator que liga o motor. Indicar um. Eu vou pegar dois sinalizadores. Alinhar aqui. E, posteriormente, a gente vai ter quatro eletroválvulas, que são essas aqui, a bobina solenoide das eletroválvulas. Eletroválvula. Põe aqui, tentando alinhar só para dar um aproveitamento no aqui. Vou dar um zoom aqui para trabalhar melhor aqui, aproveitar meu espaço melhor aqui. Então aqui a gente já tem essa estrutura aqui. O que eu faço aqui? Eu nomear. K1 eu vou colocar o mesmo nome que eu dei para lá, K1. Eu vou colocar H1. H2. Eu posso escolher a cor. O H2 vai ser vermelho, o H1 vai ser verde. Eu decoro dele. E a eletroválvula vai chamar o nome que a gente usou aqui, né? Primeiro vai ser um Y0. Segunda um Y1, ou do computador 1. 2Y0 e 2Y1. Os conectores de saída, todos eles já vão receber embaixo aqui o negativo. Então, eu vou pegar na fonte aqui, negativo, aqui, clique duplo nele só para tirar o X lá, que sai, ponto negativo lá, puxa a conexão aqui, eu posso colocar aqui o negativo. Vou colocar o fio positivo aqui, funciona do mesmo jeito. Faço as conexões. Tiro um nó embaixo.
Lembrando que eu tenho que sempre descer com a ligação para baixo, não posso puxar de lado aqui, tá? Em cima nós vamos trabalhar da mesma forma que nós fizemos aqui, com os tags aqui. Agora eu já vou usar um tag de entrada, o sinal vai chegar para ele. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Colocar a ponta dele um pouquinho. Tá. Mesmo padrão aqui. Posso fazer com a conexão positiva, tem que dar essa voltinha, tem que sair para a direita para depois descer. Não pode afastar um elemento no outro sem fazer isso. Conectados, agora eu vou dar os nomes, tá? Aí, assim como eu usei aqui a entrada digital 0, vou pegar e vou usar SD, né? SD, saída digital, 0, aí. Vou marcar isso aqui também. Aqui no digital. SD 0. P2. P3. Vou aproveitar o texto que eu já pus aqui em cima aqui, Ctrl C. Vou ver. Aqui em cima, arrasto ele aqui, ó. Conexões de saída. Posso arredar ele um pouquinho para cá. Essa arredar para cá, eu teria que puxar isso para cá. Aproveitar o espaço. O que eu posso fazer aqui é, ó, Ctrl V novamente. Pular aqui, né? Aqui é o circuito pneumático. Ok? Então, aqui. É melhor. O desenho tá bem legível. Eu tenho que usar essas questões desses tags aqui. O próximo desenho vai ser o desenho com o CLP, onde essas conexões vão chegar nele através do tag novamente lá. Vou ter tag par desse e par desse no CLP. Ok? Se quer dúvida aí, a gente tira no próximo vídeo. Interrompendo. Aí a gente fez essas conexões aqui. Aí aprendeu a fazer as conexões de saída. Próximo agora é a conexão do CLP, né? Onde pegar o CLP, chegar aqui com as entradas ED0 a ED7 nos pontos correspondentes, alimentação do CLP que faz neutro, ele trabalha aqui de 100 a 240 volts, e ele precisa receber o negativo, porque os positivos vêm através das entradas. E as conexões de saída de SD0 a SD6, tá? Ele recebe o positivo, ele tem dois comuns aqui, posso trabalhar com dois níveis de tensão, se eu interligar eles, eu trabalho com um nível de tensão só e faço as conexões. Então, esse vídeo aqui, que é o vídeo 6, mostra como fazer isso. Vamos lá, então.
Aula K de cima, vídeo 6, conexões no CLP. Vamos primeiro achar o CLP, ele fica aqui ó, em I/O. Vamos usar, nós temos duas opções, o clique, o logo e 1200. Então, 1200. Justifica ele numa área aqui, ó. Não precisa de muito espaço. Menos aqui. Aqui vai ficar melhor. Se precisar, eu mudo. Então, fico lá direito para largar a ferramenta. Vou dar um zoom aqui para mostrar o CLP. Em cima aqui ele precisa de alimentação aqui, ó. Fase neutro. De 120 a 240 volts. Fase neutro aqui. Ferramentas que precisar de põe aqui. As entradas dele aqui precisam de um comum. Como eu vou ligar o negativo aqui, porque as entradas já estão recebendo positivo. Eu tenho as entradas aqui, ó, de 0, 7, do byte 0, depois de 0 a 5, do byte 1. Depois as entradas digitais. Tá vendo aqui? E ele tem do outro lado de baixo aqui, as saídas digitais. Ele tem 10 saídas digitais, do byte 0, vai de 0 a 7 aqui, do byte 1, 2 bits aqui, 0 e 1. A característica que ele tem é que ele tem dois comuns aqui, um L e dois L. Eu posso estar trabalhando nessas 5 primeiras entradas aqui com nível de tensão, nas outras 5 com outro nível de tensão. Se eu for trabalhar com o mesmo nível de tensão, que é o nosso caso, eu ligo um L no 2L e vou ligar o positivo da fonte, uma vez que o nosso elemento de saída for ligado ao negativo. Vamos começar pelas entradas aqui, pela alimentação do CLP. Eu vou pegar aqui um alimentador, fase neutra, colocar aqui, duas vezes 4 vezes ali. Se quiser colocar um disjuntor aqui, eu coloco. Eu não gosto de colocar para simular lá, não. Na hora de finalizar o desenho, eu coloco para ficar fonte normal. Mas se eu colocar para simular, toda hora tem que ficar ligando ele. A conexão ela fica aqui na borda do desenho, ela não chega no parafuso aqui não. Vou pegar aqui, e vem aqui. Já que eu estou na alimentação, eu venho aqui, pego o negativo, coloco ele aqui no N aqui, mesmo procedimento, marco o negativo, coloco o negativo aqui. Agora eu vou fazer a conexão das entradas. Pego todos esses elementos aqui, de 0 a 17, vou chegar aqui, mesma aqui. Vou vir aqui para a entrada, esse elemento aqui. Eu pego aqui, já trago para o positivo. Primeiro deles eu chego aqui no ED0. ED2.
Aqui, ó, cliquei aqui, vem cá, dá um clique, soltei, começa de novo a ligação. Beleza? Para finalizar aqui, eu tenho que dar o nome dos tags, né? Eu clico nele aqui 2 vezes, aqui tem que ficar atento como eles estão muito perto. Vermelho, ó. Esse aqui vai ser ED0. Isso, 6, 0, no outro aqui. O ED1. ED2. Três. 4. E 5. E 6. Marquei. 7. Marquei. A gente consegue fazer um teste nas entradas, é fácil, tá? Vamos aqui. É interessante a conexão, ó. Cada um play. Play. E ó, observe as entradas aqui, ó. Essa aqui, e ó. Veja, só clicar nela aqui, ela abre e fica fácil. Cadê? Aqui, ó, testando todas as conexões. Eu não consigo acionar ele pela bobina. Ele já está acionando. E vai dar. O sensor também eu não consigo, porque já está aqui. Esticar eu consigo simular a minha. Não. Já estou com eles aqui acionados. Outros sensores eu consigo acionar. Eu consigo fazer essa simulação. Então, as entradas, as conexões de entrada já estão ok. Agora eu vou fazer as conexões de saída. Esse aqui é o mais crítico, é onde eu tive o problema com a posição dos tags. Aqui, ó. Vai ser o inverso, tá? Vou zoom aqui para visualizar melhor. 6, 7, beleza. Então, aqui eu tenho que pegar o positivo, o alimentador positivo. Qualquer lugar aqui. Mesmo sistema lá, vou só tirar o X dele aqui. Eu tenho que fazer o positivo chegar no 1L e no 2L, porque eu vou estar usando a entrada 6 aqui também. Ficar com o positivo. Abaixo aqui, vou puxar ela para baixo do último das conexões aqui. O 2L aqui, ó. Ladinho do desenho. Fazer lá. Aqui. Pego um L e trago até aqui. Isso fez com que o positivo chegou no L, que é o comum, e no 2L, que é o comum 2. Aqui eu tenho minhas saídas.
saída é 0, SD0 vai ser essa de baixo aqui para fazer o desenho, cruzar menos linhas. Então, vou colocar aqui SD, SD0, ok. Tá, vai ser D1. Depois eu faço conexão. CD2. 3, 2, não sei aqui não. O SD4. 5 e 6. Lembrando, evitar de rotacional. Foi aqui que eu tive um problema quando eu fui fazer um desenho rotacionando. Eu coloquei esse tudo em pé aqui, não funcionou de jeito nenhum. Enquanto eu não coloquei nessa posição aqui, funcionou. Vou pegar o positivo aqui, eu vou trazer do 0 ao 0 aqui. Eu trago daqui é 1 e nesse padrão de distanciamento, né? E ó, o 5 está aqui. Então, essa é a conexão. Para testar a saída, eu só consigo com o programa do CLP, né? Fazendo funcionamento do CLP. Então, sem programação, eu não consigo testar aqui, não. As entradas eu conseguiria testar. Eu venho cá, volto meu zoom. Eu tenho aqui as conexões de entrada e as conexões de saída. O uso dos tags facilitou a diagramação. Então, fica muito mais fácil interpretar os desenhos de parte a parte. Facilitar o tagueamento. Tá? Como se esse cabo aqui, ó, aqui do D0, estivesse saindo daqui e percorrendo esse caminho chegando aqui. É a diferença que tem. Isso num desenho setor industrial é muito importante porque você tem muita distância. Então, você tem as borneiras. Então, aqui seria como se fosse uma borneira. Área de borneira. Ok? Finalizando o vídeo das conexões de CLP. O próximo vídeo é a programação. A programação, vou dividir ela em duas. Aí a gente fechou a conexão de CLP aqui, usando os tags. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer a programação, né? A primeira programação aqui é o acionamento do motor. Vou ligar e desligar o motor usando as botoeiras B1 e B2 e aí fazer a sinalização dele. Tá? Também tem um vídeo para mostrar isso aí, rapidinho, para mostrar como criar essa estrutura de programação. Aula cá de cima. Vídeo 7. Programação CLP, acionamento motor. Para a gente poder programar o CLP, eu reservei esse espaço aqui. Vem aqui na loja, vou programar lógica aqui, eu vou programar ele em Ladder. Eu vou primeiro criar a minha estrutura do Ladder aqui. Preciso colocar esse maisinho aqui. E menos aqui, eu vou deixar a função de fazer duas barras aqui. Tamanho do programa. Um zoom aqui só para me ordenar melhor, então, a delimitação do espaço.
E tem posso pegar a barra aqui. Também é aquela questão mais análise, não é funcional a questão da cor, tá? Exato. Achou. Geraldo, se fizer com as duas linhas vermelhas, dá? Essa aqui é a nossa área de LED. Vou usar só uma delas agora. Vamos ver aqui, porque eu não vou usar toda. Melhor. Então, acionar o nosso motor, quem liga o nosso motor é o K1. Então, ó, usando as instruções LEDER, eu vou usar a bobina aqui, vai na o K1. K1 aqui, eu tenho que ficar atento aos endereços dele, né? O endereço de entrada dele aqui, E, minúsculo, E, 0.0. Vou digitar o 0. A saída significa que é 0 o primeiro byte, ponto o bit dele. E 0 é 0.0. E vou ter também aqui minhas duas lâmpadas sinalizadores. E 0. 1. Perdi. E 0.2 vermelho. Vermelho ligado e a verde que está desligada. No preto. E se ligar do cabo vermelho funciona do mesmo jeito, mas não tem estética. Quando é que o meu motor vai ligar? Vai ligar o meu motor é o B1. Vou pegar a instrução examine 1 aqui, vou vir aqui. Naquela aqui. B1 é um botão normal aberto. Ele é o I 0.0. B1. E vai ligar. Quem vai desligar, tá? É o B2, que é um botão normal fechado. Eu uso o botão normal fechado, minha instrução continua, examine on. Examine on, se for inverter. E 0.1. Como eu vou precisar selar, eu já fiz. E então eu vou puxar isso aqui para baixo. Precisar selar, vou usar um selo falando com o elemento que eu ligo, que é endereço K1. Endereço K1, ele está na entrada digital 2. 0.2. 0.2. Auxiliar do contator. Eu venho aqui para ligações. Eu tenho que vir para a direita para depois subir. Pressionou. Tá aqui. Em cima. O motor já liga ela e desliga. Essa lâmpada aqui ela vai estar verdadeira quando
o motor estiver desligado. O motor desligado eu vou usar I02 falso, inverso. Está falso, o outro está verdadeiro. Né? E 0.2. Okay? Essa lâmpada vai acender quando o 0.2 estiver fechado, ou seja, o contator atracou. Tá? Pego ela e ponho aqui. E 0.2. Conexão. O programa CLP está pronto, vou salvar. Play. Eu já vou ver que a mensagem está normal, vou com zoom. Vou aqui para verificar, observe que a lâmpada já está acesa aqui já. Observe que a lâmpada verde já está acesa aqui. Quando eu apertar o botão para ligar, vai desligar a lâmpada, vai ligar o pino do contator, vai ligar a lâmpada, vou ligar o disjuntor motor aqui para o motor ligar lá. Girando. Posso soltar aqui, continuo ligando. Ligado por causa do selo. Vou apertar o B2, desliga. Volta normal. Vou ligar novamente. Aqui, ó, a lâmpada não acendeu. Um pedacinho aqui, olha. Dá uma corrigida aqui. E que faz um... Aqui, ó. Tá faltando a conexão aqui. E... Olha o bug aí. Olha o bug do programa. Interpreta que está sem a conexão aqui. Tá. Às vezes tem que trabalhar com o zoom bem puxado para poder fazer a conexão. Conexão com zoom maior. Play para ver se ele vai permanecer. Agora permaneceu. Um total aqui. Janela. Play aqui. Vermelho acender. Então tem uns bugs no programa que a gente consegue verificar pela NASA. Então, a nível de programação de acionamento do motor, aqui, tá? O motor funcionando, está funcionando. Desligo o motor. Essa velocidade dele aqui, ó. Vou falar ela aqui, ó. Fração, velocidade aqui. Mais rápido. Ok? Então, a nível de acionamento do motor, a programação do CLP é essa. Bug aqui, o que foi? Deu outro bug aqui.
gente aqui. Uma programação aqui, interpretou 0, 2, ok. Velocidade, deixa eu só reduzir a velocidade aqui. Porque ele é rápido demais, ele não dá dando conta de processar. Ah, deu certo. Viu? Boa. Boa. Bom, na velocidade, tá, gente? Ok? Bom, a nível de funcionamento do programa de do funcionamento do motor, é isso aí. Ok? Não tem muito segredo, não. Se der algum bug, você reduz a velocidade. Isso é processamento que eu estou gravando o vídeo aqui ao mesmo tempo que eu estou rodando, então o vídeo é muito pesado. Dá uma aspirada no computador. No caso de vocês, não vai acontecer isso. No mais, fechando esse vídeo, daqui a pouco vamos ter o vídeo do sistema pneumático. Aí a gente viu o funcionamento desse bug aí, é porque o meu programa de gravação de vídeo aí é bem pesado e ele estava interferindo no processamento, tá? Reduziu a velocidade. Depois que eu parei a gravação, eu coloquei na velocidade máxima, funcionou normalmente. Então depende muito da questão do computador, entendeu? Do processamento do computador. Mas funciona normalmente. E o oitavo vídeo é a programação do PLC, tá? Através do sistema pneumático aí, do acionamento pneumático aí, que a gente vai definir aqui. Então, eu vou passar aqui, né, rapidinho. Não tem, já pegou a estrutura toda montada mesmo. Aula Cadicimo, vídeo 8, programação CLP, parte pneumática. Fizemos a programação anteriormente aqui, funcionamento do motor. Eu posso continuar com a parte pneumática aqui embaixo, ou posso fazer ela aqui. Tanto faz, fica a critério. Eu vou fazer o lado de cá para ficar separado, como nós estamos fazendo separado. Vou dar um zoom aqui. Mais fácil evidenciar melhor. E uns conceitos de pneumática precisam ser revistos antes, né? O funcionamento que eu vou fazer aqui vou dar um pulso em B3, ele vai avançar o cilindro 1.0, depois vai avançar o cilindro 2.0, recuar 1.0 e depois recuar o 2.0, se tiver um novo pulso, faz o ciclo novamente. Se fosse uma sequência diferente, eu teria que usar outros recursos. Esse exemplo aí é um recurso mais simples que tem. Ok? Vamos lá. Primeira parte que eu vou fazer, inserir a função aqui. Eu vou usar a função entrada, o bobina aqui. Quem vai me fazer a ligação aqui, o B3, o endereço dele é I0.3, do digital 3. E ele vai fazer o primeiro acionamento do atuador, que é acionar o 1.0, e está a saída de 0.3. Bem, cara, eu vou fazer uma conexão aqui. Para ganhar tempo, eu vou, com todos os acionamentos serão simples igual esse, vou vir aqui e vou copiar. Você, para ver, atento que eu tenho que clicar na bobina aqui para me arrastar. Eu vou ter 4 acionamentos, repetir esse processo. Depois eu só vou mudar endereços. Se quiser fazer tudo de novo, desenhar um de cada vez, assim,
ver. O primeiro, quando apertar o botão, ele vai mandar lançar o cilindro ponto zero. Quando ele chegar no sensor, que é o 2.2, cujo endereço é 06, ele vai mandar o segundo cilindro, tá, através do 2Y0, que é o Q05. Eu venho cá, depois que ele avançou, ele chegou no limite, ele vai mandar o cilindro 1.0 recuar. Chegar no limite lá, é o limite 1.3, que é I05. Vai mandar acionar o 1Y2, que é o Q04. E quando ele recuar, ele vai mandar recuar o cilindro 2, através do fim de curso 2.3, que está na entrada I07. E acionar o 2Y3, é o O06. É uma tabelinha de TAC para consultar, né? A gente vem aqui e observa, ó. Okay, dá um play. Vou dar acho que no fim de o atuador vai se experimentar no outro ali, que estão muito perto, não tem problema. Aqui já fica atuado aqui já. Pisado, como diz. Eu vou dar um pulso em B3 aqui. Primeiro, avanço A, o 1, avanço 2, o 1, o 2. Para corrigir esse problema aqui, eu vou vir aqui, ó, pra cá. Esse corrigir. Então, essa é a lógica. Para os circuitos em sequência diferente, a gente tem que ter uma análise diferente. E a programação vai ser um pouco mais complexa. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês como usar as ferramentas de programação. Eita, ok? Esse vídeo aqui já, a ideia é encerrar por aqui. Então, com isso, nós concluímos essa aula de CAD/CIM aí. E para vocês como fazer o diagrama elétrico, pneumático, configuração, conexões das entradas, conexões das saídas, conexões ao CLP através dos tags aqui, não roteiam, tá? Façam desse jeito aqui, fica bonito. E se fatiar ele, coloca ele na vertical, corre isso não funcionar. Mostrei também como fazer a programação, tá? O temporizador aqui funciona igualzinho os outros mesmo. Já passaram do CLP, não vai mudar muita coisa não. A nível de programação, mesma coisa. Meu objetivo aqui era mostrar para vocês como trabalhar a ferramenta CAD/CIM, a documentação, circuitos elétricos, pneumáticos, com CLP e programação. É o objetivo, que é o que vocês precisam para fazer o projeto. É lógico que esse não é o projeto, vão ter que elaborar uma lógica de acionamento para o projeto. Tanto diagramas quanto elementos, mas não está muito longe disso aqui. Lógica de funcionamento diferente. Mas, quaisquer dúvidas, está à disposição. Com isso, com esse vídeo, a gente mostrou toda a estrutura para fazer diagramas e programação com o CAD/CIM, usando também a questão de estrutura do CLP. Tá? Para a segunda parte da nossa aula agora é falar a questão de projeto pneumático, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da questão pneumática, que abrange também as questões da atividade 4, tá? Projeto pneumático, para que o técnico de automação realize a análise de eficiência de projetos pneumáticos, ele deve saber que a pneumática possui 2 domínios tecnológicos distintos.
primeiro refere-se à produção, condicionamento e distribuição do ar comprimido, compreendendo o estudo de processos de compressão, filtragem e secagem. Então, essa não é muito a área de vocês, é a área mais da mecânica, né? Então, você tem um compressor, você vai fazer todo o tratamento do ar, tá? Que é resfriamento, então, para deixar ele com qualidade. O segundo domínio tecnológico da pneumática trabalha com os elementos que são alimentados pela fonte de ar comprimido, no qual estão os circuitos pneumáticos. Esse domínio de pneumática é de responsabilidade do técnico da automação, que eu já até mostrei no vídeo anterior aí para vocês, a estrutura do circuito pneumático. A gente tem um exemplo aqui com a válvula temporizadora, entre outros, né? Para a solução de problemas de automação de processos industriais discretos, o emprego da pneumática permite simplicidade, rendimento e menor custo devido às seguintes vantagens, né? A quantidade de sumo, temperatura e segurança, né? Apesar da quantidade ilimitada de ar que pode ser comprimido, o fluido a ser trabalhado deve estar limitado em um reservatório, tem que comprimir e armazenar. O sistema de ar comprimido não apresenta o risco de explosão e incêndio, né? O ar é inerte, permitindo maior segurança aos sistemas pneumáticos. Transporte e armazenagem, né? As mangueiras de transporte têm baixo custo, em comparação com sistemas hidráulicos, né? Que é o comparativo dele, que é bem mais caro, né? Pois trabalha com baixa pressão. Quanto à armazenagem, não há necessidade de trabalho contínuo do compressor para o armazenamento do ar no reservatório, a menos quando o pressostato indicar que a pressão caiu. Então, quando você tiver a ar armazenada, você pode estar trabalhando. Poluição e segurança contra a sobrecarga, não há riscos ambientais de sistemas de ar comprimido, pois trabalha apenas com ar como insumo. Por esse motivo, o ar é largamente utilizado na indústria farmacêutica, alimentícia. Em relação à sobrecarga, né, os elementos pneumáticos podem ser solicitados em carga até pararem sem sofrer qualquer dano, né? Você pôr uma pressão excessiva, o máximo que vai acontecer é romper uma mangueira, mas se o projeto tiver se a mangueira tiver condizente com o projeto, ela não vai interromper por esse caso. Custo de construção, velocidade e regulação, os elementos de comando e ação são menos robustos e mais leves comparado com sistemas hidráulicos. Desse modo, a construção de sistemas pneumáticos são construídos em ligas de alumínio, reduzindo custos. Além disso, a pneumática apresenta altas velocidades, deslocamento, poderia atingir até 10 metros por segundo em caso de cilindros especiais. Os elementos pneumáticos são regulados em velocidade e força conforme a necessidade da aplicação, né? A velocidade através da passagem do fluido e a força através da pressão. Pressão da área do cilindro também, tá? Entretanto, a pneumática apresenta algumas desvantagens quanto à sua utilização em processos industriais. As principais desvantagens são listadas a seguir. Preparação do ar, né? O ar comprimido requer uma qualidade do ar será utilizado, seja de alta qualidade, a fim de que o sistema possa ter excelente rendimento e prolongada vida útil de seus componentes. Desse modo, há necessidade de se usar filtros, purgadores de ar, tá? E que não apresente impurezas na umidade. Então, junto com o ar da atmosfera, vem muita impureza além do líquido. Então, tem que retirar isso aí. Compressibilidade, todos os gases, entre eles o ar, apresenta a característica da compressibilidade. Esse fator impede a utilização do pneumático em processos que utilizam velocidades uniformes, precisas e constantes. Tá? Já a hidráulica pode utilizar velocidades constantes nos atuadores e executar reversões instantâneas de rotação, pois o fluido hidráulico é incompressível. Então, a gente consegue trabalhar com mais precisão na hidráulica. Força em processos industriais que exijam forças maiores que 3 kg força, 3.000 kg força, né? As soluções pneumáticas necessitam utilizar dispositivos espaciais para manter essa quantidade de força em níveis estáveis. Esse dispositivo tem alto custo, o que torna o projeto dispendioso. Quando precisa de muita força, já trabalha com hidráulica. Escape de ar, né? Quando o ar é expulso de um atuador, há um ruído relativamente a ar. Esse problema é bastante minimizado com o desenvolvimento de silenciadores, né? Em cada válvula tem um silenciadorzinho nela lá para diminuir esse ruído. Como observamos, os sistemas pneumáticos são sempre ligados ao processo e ao produto. Desse modo, para aprendermos a desenvolver um processo de melhoria em um sistema pneumático, precisamos seguir algumas etapas: análise do sistema pneumático, planejamento da melhoria de sistema, desenvolvimento de sistema de melhoria e aplicação da melhoria no campo. Tá? A nível de representação das válvulas
tá? Direcionais, né, conforme a norma BNT 8897 e a ISO 1219, as válvulas direcionais são representadas por um retângulo que é dividido em quadrados. O número de quadrados representa a simbologia, é igual ao número de direções da válvula, quantas posições ela tem, representante de quantidade de movimentos que ela executa através de acionamentos. Tá? Aqui a gente tem um exemplo. Quantidade de vias, né, direcionais, né, para uma fácil compreensão do número de vias de uma válvula de controle direcional, podemos considerar, tá? A seta é a passagem, usa duas vias, duas conexões, entra e sai, né? E o T é o bloqueio, uma via. Então, você fecha a saída. A figura abaixo mostra a utilização desses símbolos. A leitura deve ser efetuada em somente um dos quadrados, né, que tem a simbologia. Então, aqui eu tenho duas setas, dá 4 mais um bloqueio. Então, essa válvula aqui, ela tem 5 vias, tá? Para a leitura de vias, devemos realizar o seguinte procedimento. Separamos um dos quadrados de posição e verificamos quantas vezes os símbolos internos tocam os lados, né? Aqui, obtendo assim o número de orifícios e o número de vias. Na figura acima, temos 5 vias. 3 embaixo, tá? Saída, entrada e bloqueio. E 2 em cima, entrada e saída. Para a utilização de simbologia, é necessário saber identificar os itens que estão representados na figura aqui, né? Então, aqui a gente tem as posições, o número de quadrados unidos representa o número de posições, a seta é o sentido, aqui são bloqueios, aqui são ligações internas, ou a união de vias dentro da válvula, o F é as conexões entradas e saídas estão caracterizadas por traços externos que indicam a posição da válvula em repouso, tá? Então, quando tem o desenho aqui no quadrado que tem a posição dela em repouso, tá? O G, outras posições obtidas deslocando os quadrados. Então, se aqui está fechado, aqui ela vai estar aberto. O H, posições de comando podem ser indicadas por letras maiúsculas, a representação, tá? E o I, válvula com 3 posições de comando, posição central, tá? Aberta e repouso aqui. Identificação dos orifícios das conexões, né? A gente tem duas normas, né? A norma DIN, a norma ISO, tá? DIN 5999 e 1219. Um é numérica, outro é alfabética, né? A entrada de pressão da força é o número 1, os escapes são 3 e 5, saída 2 e 4. Se tiver piloto, 10, 12 e 14. Piloto é o comando pneumático. E se for alfabético, P de pressão, RS são escapes, A e B são as saídas, X, Y e Z são os pilotos. Só é utilizado o orifício 10 quando o orifício de alimentação não tem saída. Isso ocorre em a válvula direcional de 3 duas vias com duplo piloto. Elementos de trabalho, tá? Como identificar o atuador, né? Pode ser representado de forma numérica ou em forma por letras, eu mostrei anteriormente aí, né? O número do atuador, 1, 2, 3, a forma numérica é 1.0, 2.0, 3.0, por letras A, B e C. Então, número sequencial é alfabeto sequencial. Os elementos de comando é a válvula direcional que controla o atuador, né? Aquela válvula controladora lá. Então, é de acordo com o atuador, né? Quando é o atuador 1, ela é 1.1. Quando é o atuador 2, 2.1. 3, 3.1. Se for por letra, o atuador A 0, B0, C0. Os elementos sinais não são sensores, fim de curso, utilizados para o retorno e avanço. Se for numérica, avanço é sempre o número do atuador e o número par, né? 1.2, 1.4, retorno 1.3, 5, pode começar com 0 também, tá? E por letras, o nome do atuador e o número par para avanço, ímpar para retorno. Os elementos auxiliares são válvulas de controle de fluxo, válvulas de escape rápido, entre outros, para regular a velocidade, né? O número do atuador, 0. Se for avanço é par, se for retorno é ímpar. Tá? Se for por letras, A.0, o 0 indica um auxiliar, e o número seguinte ele indica que se ele for par é para avanço, se for ímpar, para retorno.
E os elementos de processamento de sinais são válvulas alternadoras, válvulas de simultaneidade, temporizadores, entre outros, né? Para avanço, aí entra numérico 1.6, por letra A 0.4. Para retorno, tá? 1.7 a 0.2, tá? Ou a 0.2 aqui, por letras, tem uma característica, é 0.1. Esses números aqui vão ser, se ela não estiver sendo usado aqui, esses asteriscos aqui. Para elaborar um projeto, né, recomendamos o cumprimento das seguintes etapas, né, determinar a sequência de trabalho, elaborar os diagramas de trajeto passo, colocar o diagrama de trajeto passo, os elementos fim de curso a serem utilizados, desenhar os elementos de trabalho, desenhar os elementos de comando correspondentes, desenhar os elementos de sinais, desenhar os elementos de abastecimento de energia, traçar as linhas de condutor de sinal de comando e trabalho, identificar os elementos, colocar o esquema na posição correta dos fins de curso, conforme o diagrama de trajeto e passo, verificar se é necessária alguma anulação de sinal permanente, a gente chama de contrapressão, a função de diagrama de traço-passo, introduzir as condições marginais. Tá? Então, todo o projeto vai estar mais ou menos nessa estrutura aí, independente se ele é por método sensitivo, por cascata, mais ou menos desse jeito aí. Aqui, como exemplo, né, a elaboração de um circuito que executa a sequência A mais, B mais, A menos, B menos, que é aquele mesmo que eu fiz lá, tá? O circuito pode ser identificado de duas maneiras: fazer a sequência de funcionamento por meio do método intuitivo, tá? Aciona o botão, avanço A, aciona o fim de curso do cilindro A avançado, avanço B, aciona o fim de curso do cilindro B avançado, recuo A, aciona o fim de curso do A recuado, aciona o B, aciona o fim de curso do B recuado. Essa é uma sequência. Tá? Ou dois, é fazer a sequência de funcionamento pelo método intuitivo utilizando setas, né? O mesmo problema, aperta o botão, avança o A. O A vai lá e ativa o fim de curso A.1, tá? Que vai lá e manda avançar o B, que ativa o fim de curso, que manda recuar o A, que ativa o fim de curso, manda recuar o B, tá? Aí tem as designações aqui, o A1 representa o fim de curso do A avançado, que eu coloquei como 2.2, o A0 como a recuado 2.3, B1 representa o fim de curso de B avançado 1.3 e B0 representa o fim de curso de B recuado que não precisou no circuito. Aí o circuito fica desse jeito aqui. Tá? Ele já está aqui com a identificação dos fins de cursos, dos atuadores, tá? Os elementos auxiliares, que são os reguladores de fluxo, a válvula controladora 1.1, 2.1, a válvula que faz o acionamento inicial, que é 1.2, que vai fazer o acionamento do ar, e os fins de cursos aqui, que são esses elementos aqui. Então, esse é um desenho. Esse aí foi feito em outro software, que é o software Fluid Sim Pneumática. Tem ele pneumática e tem ele hidráulica. Tá? Ele é um software mais chato para mexer, o CAD-CIM é bem mais tranquilo. E aqui a relação de material, né? Então, todos esses materiais que estão aqui, de acordo com as designações, estão relacionados aqui, né? 1.2, a válvula de 2 vias, tipo botão. Então, todos os elementos estão aqui relacionados. O software já gera essa relação de material para a gente. É bem legal. Ok? Dúvidas, perguntas? Falem comigo. Valeu, Sofia. Para a aula de semana que vem, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o projeto, elaboração da apresentação, vocês tentem passar para mim antes por mensagem ou traga durante a aula para a gente tentar ajudar vocês, tá ok? Os projetos de vocês vão ser um pouquinho diferentes do projeto principal, mas a ideia é a mesma. Então, vocês vão ter que ter um desenho, vão ter que ter todas aquelas estruturas lá. Obrigado, Sofia. Mais alguém com alguma pergunta, alguma colocação? Fique à vontade. Estou à disposição. Se ninguém tem dúvida, eu vou encerrar a gravação, mas vou continuar na sala aqui por algum tempo, ok?
Desejo a vocês uma excelente semana. Até a semana que vem. Fique atento que a semana que vem é a semana mais curta, né? A nossa última semana. Tá? Ficar atento aí. E tudo de bom para vocês. Até mais.